Olá a todos, como estamos? Como vamos nessa quarentena que nunca acaba? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Então vamos nós para mais uma aula. Esta aula será um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada do que as outras. Isto se deve ao fato de que o nosso bimestre está se terminando, está se encerrando. E o Centro de Mídias, ele lançou dois vídeos, um no dia 2 de julho e outro no dia 9 de julho, e esses dois vídeos fazem referência entre si, os dois vídeos se completam, vocês vão perceber isso nesta aula. E para não perdermos material nesse bimestre, não perdermos material nesse final, nós vamos juntar os dois e vamos tocar em frente. Lembrando que nós estamos na página 87 da nossa apostila. O nosso objetivo é aquele objetivo de sempre, que é compreender a aula do Centro de Mídias, explorar algum ponto daquela aula, ampliar isto com o conteúdo da apostila e incentivar uma reflexão pessoal a partir daquelas aulas. O ponto de partida para hoje é todos iguais ou diferentes. Então, lembrando que na aula anterior nós estávamos discutindo acerca do que seria o indivíduo e a ideia do utilitarismo, a ideia do Locke. Então, relembrando aqui o que nós vimos na outra aula, o que nos torna únicos neste mundão de meu Deus. Então, pode existir universos paralelos, podem existir outros mundos, outras situações, outros planetas, tudo. Somos único, porque nós, com este nosso corpo, com esta nossa mentalidade, com essa nossa realidade e tudo mais, somos únicos. Então, neste momento, o espaço que você ocupa, onde que você esteja ouvindo ou vendo esse vídeo, seja na sala, seja no quarto, seja onde for, é único, até fisicamente, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Por mais que você tenha um irmão gêmeo que seja idêntico a você, ele não vai conseguir ocupar o mesmo espaço que você. Isso no físico. E nós também falamos a questão da razão. Por mais que o seu irmão seja igual a você, em alguma coisa vocês vão discordar. Em algum ponto esses gêmeos vão ter um ponto de discordância. Porque a experiência que cada um vive, a ação racional que cada um vai ter, a reflexão que cada um vai fazer é diferente. Em algum ponto vai ser diferente. Então, isto nos torna únicos, tanto fisicamente quanto racionalmente. Lembrando do Locke, não é porque nós somos únicos que nós somos melhores do que o outro, ou melhor do que alguém. Não existe isso em qualquer linguagem, principalmente no Locke aqui, para a gente dar uma relembrada. Eu sou igual aos outros porque eu tenho a capacidade racional. A minha capacidade racional permite ver que o outro também possui a capacidade racional. Por exemplo, ter um diálogo. Eu começo a bater papo com alguém, o que acontece? Eu estou percebendo que neste outro eu tenho uma capacidade de dialogar. Eu tenho uma capacidade de, vamos trocar uma ideia. Opa, capacidade racional. Com um animal, com um bichinho, a gente já tem uma outra postura. Então, quem tem cão, quem tem gato, papagaio, sei lá o que for, a postura que a gente tem com esse bichinho é diferente. Eu não posso sentar com o meu cachorro e começar a partilhar com ele que, poxa, Totó, só sei que nada sei. E aí, cara, o que você pensa? O bichinho vai olhando pra mim assim com aquela carinha lá, joga bolinha, né? Então, o que acontece nisso? A ausência desse racional no outro me faz olhar que, poxa, o animal ele tem uma condição. O ser humano já tem outra condição. Então vamos percebendo que, poxa, o ser humano é único. Ao mesmo tempo, nós somos racionais. Quando somos racionais e eu começo a perceber o outro também como racional, igual a mim, eu percebo que a necessidade da vida social. Então, poxa vida, eu percebo que viver em sociedade me é mais cômodo, me é mais seguro, me causa bem, eu encontro mais as pessoas, eu possuo facilidades.
se tudo isto me acontece, vai acontecer também com o outro que também vive nessa sociedade. Então, o meu vizinho, ele passa pela mesma situação. E aí quem mora em prédio, tem aquele vizinho que faz barulho às 11 horas da noite, meia-noite, pensa que está sozinho no mundo. O que acontece? Um mau uso dessa razão, um mau uso dessa visão do outro e um mau uso da vida social. E é para a gente fechar essa ideia, lembra que o Locke fala que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Por meio desta vida, nós vamos adquirir tudo. Então, por meio da sua vida, por meio do seu trabalho, você vai ter o seu PlayStation 5 quando lançar. Olha que coisa boa. Então, quando você sai com aquele pacote de felicidade lá da Casas Bahia, o que isso está demonstrando? Poxa, eu transformei a minha vida em trabalho, transformei o meu trabalho naquele símbolo chamado dinheiro, transformei este símbolo chamado dinheiro em uma propriedade chamada PlayStation 5. Bora jogar! E aí, até por isso que a gente fica tão pé da vida quando a gente é assaltado ou quando a gente perde ou quebra alguma coisa. Por quê? É uma parte da vida que se esvai naquilo ali. Não quer dizer que nós devemos ficar apegados. É um momento. Poxa, trabalhei e tal, comprei, quebrou. Paciência, vamos trabalhar, vamos comprar outro. Então, essa ação, poxa, foi um momento da minha vida que eu utilizei e construí isso. Ficou claro até aqui, senhores? Então, eu percebi o outro. Eu percebi que, da mesma forma que eu busco me beneficiar da sociedade, há também o outro indivíduo. Isso vai ficar bem claro quando o professor e a professora lá do Centro de Mídias falam de tolerância. Então, puxando a ideia do Locke. Quando a gente fala tolerância, a gente está falando que, poxa, eu me reconheço como um ser racional e reconheço que o meu vizinho também é um ser racional. Então, eu preciso ter direitos, ele precisa me respeitar e não fazer reforma na casa 11 horas da noite, porque é o meu direito de descanso e é o dever que isso seja cumprido para um bem maior. Então, se todo mundo respeitar este dever de não fazer muito barulho à noite, todos vão se dar bem. A coexistência, ela é pacífica. Além disto, direitos e deveres, ele vai ressaltar o quê? Eu sou livre, nós somos livres. Esse direito e esse dever, ele é aceito racionalmente. Então percebam que eu tenho que fazer uma ação racional de pensar, poxa, é o meu direito. Lembra aquela história do ônibus, né? É o meu direito vir para a escola de ônibus. Se eu aceito este direito, é meu dever pagar por este ônibus, porque ele é o trabalho de uma pessoa. Então, se eu dou o migué, passo por baixo da catraca e o cara não cobra, o que eu estou fazendo? Eu estou me aproveitando e aquela pessoa está tendo um prejuízo. Então, estou causando um mal a alguém. Mas aí a gente aprofunda uma outra hora. Então, todos livres. Então, eu percebo o outro na sociedade. Eu percebo que ninguém deve buscar o mal ao outro. É a regra de ouro. Já ouviram falar? Não faça ao outro o que não quer que façam a você. Então, se eu quero coisas boas a mim, eu tenho que querer coisas boas também ao outro. Eu não posso desejar ao outro um mal, porque de alguma forma este mal vai refletir em mim. Então, eu não posso querer, por exemplo, botar fogo no ônibus, porque se eu botar fogo no ônibus, amanhã eu não tenho ônibus para ir trabalhar. Ah, meu time perdeu, vamos quebrar tudo. E amanhã, como é que fica? Esta relação, essa forma de pensar, ela vai me levar a uma ideia do bem comum. Lembra a ideia? E por isso que nós temos aqui uma pintura de alusão do Sócrates conversando ou dialogando na cidade lá em Atenas. Então, o que eu estou buscando com isso? Bem comum. Então, é aquela coisa, poxa, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos chegar a um acordo, o que é o melhor. Isto é bem comum, é a ideia de política. Então, política, este bem comum, ela vai nascer principalmente da ideia do diálogo. A tolerância, ela parte do diálogo. O que é alguém intolerante? É alguém que não ouve o outro lado.
Então eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você sente, eu não reconheço você como um indivíduo. Então se eu não te reconheço como indivíduo, eu não vou dar bola para você. Não quero papo com você. Aqui eu fechei os direitos e deveres, eu fechei a liberdade do outro, começo a fazer um mal a ele, não tem bem comum, porque o que vai pautar é o meu eu, e eu perco o diálogo. Sempre aquela referência, mito da caverna, voltei lá pro fundão da caverna. O que vale é o meu eu, o que vale é o meu egoísmo. Eu esqueço que existe um mundo muito maior do que eu. Lembrando também, e partindo desse ponto, pelo diálogo, pela razão, na visão do Sócrates e do Platão, eu vou buscar a verdade. Então lembra que nós comentamos que para o Sócrates a verdade ela nasce do diálogo, ela nasce da conversa. Então eu sei. O que eu sei? Que eu não sei. Então eu ainda não sei tudo o que é para saber nesse universo. Mas o meu vizinho também não sabe tudo, mas ele deve saber alguma coisa diferente. Vamos lá aprender com ele, vamos bater um papo lá com o camarada e vamos buscar coisas novas. É aquela coisa, eu quero um conselho, eu quero pensar uma coisa diferente, eu quero olhar por um outro ângulo uma situação e chegar a uma conclusão. Então, a ideia de tolerância, se vocês perceberem, ela passa justamente por essa questão de que eu existo, e quando eu percebo que eu existo, eu percebo que o outro existe. Quanto mais eu busco este bem comum, quanto mais eu busco esta relação, melhor as coisas vão ser. Quando eu me silencio a isso e fico preso no meu eu, aí vai nascer a intolerância. Esse slide ele não estava na aula que foi para vocês veiculado, mas ele está no material de aula que a gente tem acesso lá no centro de mídias. E é muito legal isso, é muito interessante isso. Perceberam que na tolerância e na intolerância, quem define ser tolerante ou intolerante sou eu? A resposta parte do meu eu. Ah, sim, eu quero conviver com outros, eu quero ouvir o outro, eu quero respeitar o outro porque eu também quero ser respeitado. Ou, ah não, não tô nem aí pro outro, o que conta é o meu eu satisfeito, tá bom, acabou, e o outro que se lasque. Lembra essa ideia? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu estou preso, novamente, mito da caverna, isso vai voltar sempre, não tem jeito. Porque é uma situação muito didática, uma situação muito fácil para a gente entender as coisas. Igual o meu banquinho amarelo. Estão lembrados dele ainda, né? Então, o que acontece nessa alienação? Lembra que nós conversamos bem no comecinho do ano? Alienação, eu perco a minha capacidade de fazer uma escolha livre e racional. Estou lá sentado no ônibus, entra a veinha lá, entra a grávida quer sentar, estou no banquinho amarelo, eu não tomo nem a decisão do sono milagroso e nem a decisão de levantar. Eu olho para a cara da véia e fico esperando. E aí, minha filha, decide o que eu vou fazer. Alienação, então eu não tenho a minha escolha livre, os outros decidem por mim. Essa alienação ela vai mostrar ou ela vai entrar na ideia de igualdade e diferente. Esta frase aqui, todos são animais, mas alguns são mais iguais que o outro, ela está na Revolução dos Bichos. Esse livro, quem não leu ou quem não viu o filme, está perdendo, porque é um filme muito divertido, vamos dizer assim, mas é um filme bom para a gente pensar, e o livro também é muito bom. Então percebam aqui, todos são iguais, a ideia de justiça, a ideia de tolerância, mas, esse mas aqui lasca tudo, alguns são mais iguais que os outros. Então peraí, então se todos são iguais, mas existe aquele que é mais igual, é melhor que o outro. Ou quem já leu, a 4 patas é bom, 2 patas é melhor. E novamente, como que eu não vou ser vítima ou como eu não vou ceder a esta alienação? Quando eu me percebo indivíduo e quando este indivíduo se percebe tolerante para saber que existem outros na sociedade, que ele não está só. Como que eu vou fazer isso? Uso a razão. Quando eu uso essa razão, começo a tomar as minhas decisões, eu percebo que eu sou livre. Então, as minhas escolhas são minhas escolhas, se certas ou erradas. Aí é um outro momento.
mas esta responsabilidade pelo ato parte do meu eu. Então, nesta quarentena, poxa, tem um monte de trabalho, um monte de coisa, um monte de estudo para fazer e tudo mais. Ah, não deu. Opa, este ato de não dar é uma responsabilidade do meu ato. Ah, eu vou me organizar, eu vou fazer uma planilha de estudo aqui, cada dia eu estudo um pouquinho, eu consigo dar conta de tudo. Opa, a minha responsabilidade agindo. Percebe como esse ser indivíduo, ele vai trazendo benefícios a nós? Então, eu vou me tornando ciente dessa sociedade, eu vou me tornando ciente das minhas responsabilidades. Então, eu só vou poder ter meu Play 5 se eu for responsável a ponto de cumprir com aquelas obrigações que vão me dar esse bendito desse dinheiro para poder ir lá e comprar o aparelhinho. Entendido, então, essa ideia do indivíduo, esta ideia da tolerância, esta ideia do ser social, a gente vem para a ideia de estética, que também vai estar interligado a isto. Agora a gente entra na aula do dia 9. Então, vamos começar com esse slide aqui da professora. Então, primeira coisa, a gente tem, ou como curiosidade, estética vem do grego aesthesis, esse sentimento. Mas esse sentir, ele está muito mais uma situação metafísica do que física. Lembrando, metafísica além da física. Como que eu posso sentir aquilo que está além da física? A nossa razão. Então, a ação estética é uma ação, a gente pode dizer por excelência, uma ação racional, é uma ação do indivíduo. Nós vamos perceber mais ou menos essa estética, quanto mais ou menos nós vamos utilizando essa nossa capacidade racional. Então, eu acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos a ideia do Kant de que só é estético ou só é belo aquilo que eu não preciso explicar. A ideia da crítica do gosto. Lembra, crítica é uma análise. Vamos analisar. Se eu estou fazendo uma análise, eu estou fazendo uma ação racional. Eu estou parando para observar um certo conjunto de saberes e tirar dele uma conclusão. Só consigo fazer isso racionalmente. Então, a estética ou a metafísica, agora embaralhei, ela só vai aparecer a partir disto. Então, eu só posso dizer que algo é belo ou não a partir dessa situação. É aquela ideia do Eu, Robô, não sei se já assistiram, que o Will Smith fala para o robô se ele pode fazer uma obra de arte, e o robô responde assim: ah, mas você pode? 1-0 para o robô. Mas se o Will Smith for esperto, ele fala assim: eu não posso, mas eu tenho a capacidade de perceber se uma obra de arte é bela ou não, porque é a capacidade racional que ele ainda não tem. E aqui novamente, crítica de arte, análise de arte. Então, como que a gente pode olhar aquilo que é arte e aquilo que não é? Então, essa estética, ela aparece fora, mas ela não é fora. Ela é uma coisa que vai aparecer a todo instante na nossa vida. Porque afinal, a estética, ela vai utilizar a física e a metafísica. Aqui tem um exemplo bem legal do professor Wesley, quer dizer, do Nietzsche. Quem nunca leu Assim Falou Zaratustra, leia, é um livro bem interessante, um pouquinho difícil e tal para entender num primeiro momento, mas quando ele busca a ideia do que é um super-homem, o que é aquele homem superior, ele vai chegar nessa relação de física e metafísica. Percebam aqui nessa frase, ou nesse pensamento: eis o que aprendi do sol, este opulento sol de inesgotável riqueza que, ao pôr-se, derrama o seu ouro pelo mar. Olha uma linguagem aqui mais metafísica, uma linguagem mais simbólica. Por isto, até os mais pobres pescadores remam com dourados remos. Vi isto uma vez, e enquanto via, não me fartava de chorar. Então percebe que a beleza desse pensamento, a beleza dessa frase, está em demonstrar a riqueza em uma ação natural cotidiana.
Então, quão belo ou como mais eu poderia perceber a beleza de um pôr do sol, e nós estamos tendo pôr do sol um dia mais lindo do que o outro. Vocês já repararam isso? Céu azul, aquele sol bonito, um sol gostoso. Quantas vezes você já parou, olhou pela janela e falou assim: nossa, que dia lindo, nossa, que noite agradável? Já fez esse exercício? É um exercício estético. Então, mesmo nessas coisas mais bobas, mesmo nessas coisas mais simples, se esconde uma beleza, se esconde uma verdade gigantesca. E aí que começa a surgir a graça da vida. Então, eu vou começar a dar um valor, eu vou começar a valorar as coisas de uma outra maneira. Eu começo a perceber o mundo de uma outra maneira. Eu começo a ver, como é chamado, ou mais clichê, eu começo a ver a beleza desta vida. Então, nós falamos da ideia natural. Então, estou sentado na praia, vejo este pôr do sol, não me farto. Agora, também há a construção humana. Essa construção humana a gente vai falar de arte. Então, o ser humano constrói algo. Aqui um termo muito usado pela professora é a mimesis. Então, o que acontece nesta mimesis? Eu começo a copiar algo. Neste copiar algo, eu quero passar uma mensagem. E dentro dessa mensagem, eu tenho como objetivo o belo. Não o cantor, não o pagodeiro. A beleza ou a verdade. Lembra desse desenho aqui do Platão? Então, aonde que está a verdade? Está num outro mundo, mundo ideal. Este mundo ideal, como que eu vou alcançá-lo? Apenas de forma metafísica, apenas de forma racional. O que eu percebo se toda a verdade está contida lá? Tudo que está lá é belo, tudo que está lá é bom. Em tudo lá existe harmonia. E aí, como que eu vou fazer para transmitir isso para os outros? Mimesis. A arte. Então, eu vou replicar esta beleza numa música, numa pintura. Hoje em dia está na moda pela culinária. Então, eu vou ter várias outras formas de expressões humanas para demonstrar essa arte, mostrar uma harmonia e chegar na verdade ou na beleza, não no belo. Então, por exemplo, quem assiste muito Masterchef vê que eles batem muito no pé da harmonia. Ah, o prato não está harmônico. Você é o vergonha do profissão. Então, o que acontece naquilo ali? Ele está julgando o quanto os elementos que estão ali estão trabalhando juntos. Então, o quão agradável, o quão vou sentir coisas agradáveis ali e minha razão vai perceber, poxa, isso está agradável porque tal ingrediente está em harmonia. Percebe essa relação, então, do indivíduo e arte? Então, toda obra de arte, toda ação de arte, ela deveria buscar isto. É uma constante? Não é, infelizmente. É universal? Não é, infelizmente. Mas o objetivo deveria ser este. Então, por que não é uma constante ou por que não é universal? Porque a gente vai começar a ter objetivos. Então, para alguns casos, este objetivo é transmitir arte de uma forma pura. Para alguns casos, eu quero apenas entreter. E para outras situações, eu quero apenas vender uma ideia a você. Você compra e na hora que você vê não é nada disso. Então são situações que a gente vai aprofundar com o tempo. Mas quando a gente pega o cinema, que é uma forma mais fácil, mais clássica de ver estética, então uma situação que fica muito claro da mimesis é a ideia de herói. Então eu transmito valores, eu transmito a verdade de qualidades humanas, de virtudes humanas. Isso já vem desde o mito. Então lembra que a gente fala do mito lá, olha, Zeus é assim, Atena é assado, o Hércules não sei o que. Então o herói tem um valor, a deusa da justiça tem um valor. Então a gente vai ver um filme no cinema, o que a gente está buscando? Um arquétipo. A gente quer ver uma simbologia ou valores trabalhados em um herói.
Isto vai representar de forma direta ou indireta alguma situação. Então, nosso exemplo aqui, nós temos dois heróis que de forma indireta trabalham valores diferentes. Então, Capitão América, por exemplo, ele trabalha uma série de valores, o Batman trabalha outra série de valores, os dois provavelmente não tem nada a ver. Outra situação, quando a gente tem um cinema mais de arte, um cinema chamado mais reflexivo, mas aí a gente tem que tomar cuidado, que não é porque a linguagem é pesada, a linguagem é difícil, que ele será reflexivo. Então é aquilo que a gente falou, toda arte deveria ser assim, mas nem toda arte o é. Porque o que vai acontecer? Se eu não ouço essa estética, se eu não ouço este belo e eu fico preso no meu euzinho, em vez de fazer um filme bom, eu vou fazer uma jaca. Em vez de fazer um filme bom, eu vou fazer um Liga da Justiça do corte do Eldon, e aí dá aquela treta danada, ou eu vou fazer um Esquadrão Suicida. Jesus amado, socorro. Então, nossa sugestão para esta semana, este período, é Revolução dos Bichos, para entender essa questão de tolerância, intolerância e a ditadura. Eu vou colocar o link desse filme no nosso plantão de dúvidas, mas ele tem no YouTube, só você jogar Revolução dos Bichos no YouTube você já vai encontrar o filme. Obras do Platão, em especial a ideia de república, para perceber essa questão de tolerância a partir da convivência na cidade ou na polis. Então isso para reforçar o dia 2 de julho. Para reforçar a aula do dia 9 de julho, a recomendação é algum filme de herói ou algum filme que trabalhe o arquétipo, trabalhe valores a serem externados no personagem. Então, num filme de herói é muito mais fácil. Ah, não gosto de um filme de herói. Um filme de romance também, geralmente, demonstra arquétipos. Ah, então tem o galã, tem um bonzinho que só se dá mal, tem a feia, tem não sei. Então, Betty a feia, quem lembrar. Então, existem valores também nesses. Mas é o que eu estou falando, não é filme de herói, é muito mais fácil. Ou um filme de romance, que a gente estava comentando aí, Amélie Poulain. A visão que a Amélie Poulain tem do mundo, vocês vão perceber que era um pouquinho diferente. Então é um filme que não agrada a todos, mas é um filme muito interessante nesse sentido de arquétipos, nesse sentido de entender uma ação, ou como que a gente vai buscar a estética e ver o extraordinário dentro do ordinário. É bem interessante também. Então, não se esqueçam das nossas atividades. Essa quinzena será um pouquinho maior porque nós temos 2 aulas. Assistam as aulas do Centro de Mídias, nós deixamos o link lá para dar uma reforçada. Leiam um conteúdo da apostila e também não se esqueçam de ver esses filmes, essas sugestões, até como uma forma de se divertir e aprender. Em caso de dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, mandem um e-mail, ou, agora que nós estamos migrando para o Classroom de uma forma mais oficial, eu vou tentar, ou estou criando uma sala por série. Então, uma sala para o 1º ano, uma sala para o 2º ano, uma sala para o 3º ano, com dúvidas, para vocês colocarem as dúvidas, colocarem alguma coisa. Como o que a gente digita lá fica, então você está vendo algo, surgiu uma dúvida, vai lá, coloca e a gente vai respondendo na medida em que vai aparecendo, porque isso gera um e-mail. Chegando o e-mail, eu vejo esse e-mail e eu já respondo o mais rápido possível. Não deu muito certo a sala do plantão de dúvidas que nós criamos, eu coloquei no outro vídeo, então teve gente que tentou entrar, mas dava que a sala não existia ou não era aceito, não entendi ainda o que aconteceu, então isso foge à minha capacidade. Então eu acho que a forma que nós vamos contornar é esta. Certo, senhores? Então eu desejo a todos uma ótima semana, ótimo estudo, ótima diversão, muita saúde para vocês, toda a sua família, e não se esqueçam que, tendo dúvidas, perguntem e a gente vai se falando. Tudo de bom a todos e até breve.